E aí galera, aqui é Kinimira do canal KMG Anime, estou aqui para falar de anime mais uma vez e dessa vez atrasado, porque aconteceram algumas coisas estranhas e se você quiser saber eu deixei na comunidade explicando o que foi que aconteceu. Mas enfim, antes de comentar sobre Baki, sétima temporada e contar a parte 3 aqui para vocês, vamos falar de algumas artes que foram enviadas para mim. A primeira delas quem mandou foi o Antônio, que fez uma arte bem da hora, achei bonito o desenho. O segundo que mandou foi o Felipe, que fez uma arte aí do Piccolo versus o Baki, que eu achei muito legal também. E o terceiro que mandou foi o Rafael Caleb, que por sinal tem 10 anos e ele mandou algumas artes, eu selecionei 3 delas aqui pra vocês. E uma delas é do que parece ser o Baki, a outra parece ser o Sukune da temporada atual de Baki, e outra delas eu acho que é a Kuzoe, não sei se é, se for ou não for, quem vai me dizer é ele aqui nos comentários, espero que ele veja o vídeo aí pra poder falar. E sim, ele tirou muita braba nos desenhos, eu achei legal pra caramba. Mas antes de continuar, tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, então se você quiser ver esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima com alguns exemplos pra você. E também se inscreve no canal, porque só assim você recebe as notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Então deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos continuar com essa saga que tá bem legal. E o que acontece é que depois que a gente viu de um momento ali que o Baki teve grandes reflexões, que até mesmo ele ganhou um pouco mais de confiança ao lembrar das suas motivações e o que faz ele continuar firme e forte, a gente é levado para outro momento. De fato somos levados para outro local, a casa do Tokugawa, onde existe um homem indo falar com o senhor Tokugawa, e o mesmo diz: espero que tudo que você fizer vá bem para você. Também gostaríamos de agradecer formalmente. E nesse momento o Tokugawa diz: uma saudação tão formal, mas você não vai mostrar seu rosto? E aí que o homem levanta seu rosto e se revela como o primeiro-ministro. E a primeira coisa que Tokugawa diz é: você perdeu peso, hein? Onde o ministro fica surpreso, abaixa a cabeça e fala: suas belas palavras e sentimentos são demais. Eu realmente lamento tudo o que foi feito. E com tudo aquilo acontecendo, Tokugawa fala: então, mesmo depois de você assumir o cargo, suas palavras ainda são um pouco superficiais. A teoria e o trabalho real são realmente tão diferentes? E aí que, suando frio, o ministro responde: a quantidade de responsabilidade é realmente pesada, mas também a quantidade de arrependimento é. Onde o Tokugawa olha e diz: oh, reclamando assim, uma idade tão jovem. E na mesma hora o ministro fica com muito medo e se prostra dizendo: eu realmente sinto muito por minhas palavras. E o Tokugawa toma seu chá enquanto fala: Yukio, esse é o momento. A razão para isso é realmente uma fonte de preocupação. Para resolver isso, tem uma pergunta: quantos quilos existem? E o cara, sem entender, fala: quilos? O quê? E Tokugawa continua: quanto esta região carrega? Tenho certeza que você entende. Não é, Yukio? Em vez de dinheiro simples, agora estou interessado em quilos. Onde o ministro, muito assustado, pergunta sem saber o que acontece: quilos? É isso que você quer? E aí do nada uma porta se abre e é mostrado para o ministro uma montanha de dinheiro, onde ele fica em pé e olha atentamente sem saber o que dizer. E é aí que o Tokugawa fala: 300 quilos foram preparados. Em termos de moeda simples, é cerca de 3 milhões de dólares. Por favor, leve-o de volta com você em um caminhão. Onde o ministro olha assustadíssimo para o Tokugawa e ele explica: primeiro-ministro Yukio, tudo isso é para um homem. E eu tenho uma coisa para perguntar a você. E o ministro só pensa: uma coisa para perguntar? Onde o tempo passa e vemos uma reunião do que seria os grandões. Onde o ministro está lá e ele fala: é inexplicável, pai e filho, nada mais do que uma briga de família. Por que ele precisaria de aprovação do país para algo assim? Onde ele olha para o ministro da defesa e diz: parece que há algo que você quer dizer. E o ministro da defesa fala: receber tal pedido deste homem significa que temos que levá-lo a sério. Seu nome é bem conhecido e tem recebido respeito por vários anos, incluindo meus antecessores. E aí que o outro pergunta: essa sua posição? Você conhece um homem chamado Yujiro Hama? E aí que o ministro da defesa começa a suar e até mesmo o cara pergunta: que tipo de homem ele é? Onde finalmente o ministro da defesa começa a explicar: não, não é assim. Eu realmente não sei explicar para você. Ele era o que você poderia chamar de poderoso. Ele era forte, a ponto de não ser mais humano. Diga aí, o nível de luta vai ser tão intensa,
tão insana que a galera tá preocupada com a luta de Bach versus o pai, porque eles precisam de autorização do país para que isso aconteça. Daí eu acertei. E aí o outro ministro fala: quando você diz forte, quer dizer financeiramente porque ele tinha muito dinheiro? Ele fazia parte de algum grupo extremamente elevado de líderes religiosos ou homens de negócios? E o ministro da Defesa explica: era mais o que você poderia chamar de força bruta. Ou talvez devemos dizer puro músculo. E aí o cara, tentando se tocar no que fala, pergunta: isso você fala de força? Onde o ministro da Defesa diz: é isso mesmo, eu estou falando sobre músculos. E o primeiro-ministro pensa: ele é um tipo de gangster? E o outro responde: não, ele é um homem de respeito. E é nesse momento que o ministro fala: está ficando cada vez mais interessante. Mas o Japão é um país governado pela lei. Como poderia a força bruta por si só torná-lo uma ameaça? Se a polícia fosse atrás dele, não seria o suficiente para deter este homem? E aí que o ministro da Defesa diz: não, não seria o suficiente. Onde, sem entender, o primeiro-ministro pergunta que tipo de história era essa. E o ministro da Defesa conta: foi durante o tempo do primeiro-ministro Nakazone, que vivia na residência oficial. Em resposta a um possível ataque de Yujiro Hama, ele se trancou em sua casa. E chocado com a história, o ministro fala: a residência oficial? Não havia guardas de segurança presentes? Ele foi realmente capaz de infiltrar no prédio? E o ministro da Defesa continua a contar: antes do ataque real, eles receberam um telefonema do próprio homem dizendo que ele estava prestes a começar. Mais de 100 seguranças totalmente equipados estavam presentes e esperando por ele. E tudo isso foi superado com o que parece ser um esforço mínimo. E aí, muito confuso, o primeiro-ministro diz: não, de jeito nenhum, que tipo de magia ele usou? Onde até pergunta para o senhor Kawabata, que é o ministro da Educação, o que ele achava sobre tudo isso. E ele diz: achava que não fosse nada além de boato. Mas o ministro da Defesa ainda continua: o senhor Nakazone foi a pessoa que aplicou a lei da mordaça, um aumento nominal na segurança. Ele olha para o ministro da Educação e diz: uma pessoa sozinha, com nada além da força total, foi capaz de dominar e se infiltrar na residência do presidente. Se essas informações passassem a fazer parte do sistema educacional, como ministro da Educação, qual sua opinião sobre isso? E o ministro da Educação responde: isso é algo que nunca deveria se tornar público. Os efeitos que isso terá sobre os jovens serão extremamente ruins. As repercussões podem ser graves e além da medida. E aí o primeiro-ministro atual diz: entendo, certamente ter essa imagem de violência poderia criar uma onda de contratempos. Mas ainda há uma coisa em minha mente, Sr. Kitazawa. Você está me dizendo que as armas mais fortes da nação inteira não podem ser comparadas à sua força bruta. E o ministro da Defesa responde: primeiro-ministro Hatayama, parece que você não compreende totalmente a essência do Yujiro Hama. Há mais de uma coisa que pode ajudá-lo a entender melhor. E deve bastar sem qualquer descrição. Os Estados Unidos da América fez do Yujiro Hama a única pessoa nessa terra para a qual eles criaram um trato de amizade. Velho, não tem como bater de frente com o Yujiro Hama. O cara é muito apelão, o cara é muito forte. As nações têm que conversar para saber o que fazer com o cara, velho. E aí que o tempo passa e somos levados a outro lugar do governo, que seria a sede do Partido Democrático. E aí é revelado que está sendo mostrado quem é o Yujiro Hama. E quem está assistindo é novamente o primeiro-ministro tentando pegar informações, e quem está explicando tudo é o secretário de lá. Onde ele diz: esse é o homem. O que você está vendo é o vídeo mais recente deste homem chamado Ogro, ou melhor, Yujiro Hama. Ele tem cerca de 1,90 m de altura e ele pesa cerca de 120 kg de puro músculo. Ele é o mais forte estando vivo e é considerado a próxima evolução da etapa humana. E nesse momento o primeiro-ministro fala: esse realmente é o rosto incrível, não é? Meio que faz você pensar em um demônio. E o secretário continua: não é que ele te faça pensar em um demônio. É mais como se ele realmente fosse o demônio. E assustado, o primeiro-ministro diz: poderia ser que você seja um fã dele? E aí o secretário começa a explicar sua visão sobre o Yujiro. Parece que você ainda não entendeu realmente, então eu vou te ajudar descrevendo um pouco. Este homem, Yujiro Hama, é o único homem que tem uma tal força muscular. Um único homem nunca atingiu esse patamar. Eu percebi isso há algum tempo, que sua força e posição são algo que todos os homens desejam. Estas são as palavras do primeiro-ministro Kitazawa.
Este homem é o único na história a ter um tratado de amizade com Zewa. E tudo isso é verdade. E é aí que o atual primeiro-ministro diz: não há nada a ser feito? Mesmo de uma longa distância, com um rifle de precisão, tentar matar este homem atirando nele? E aí o secretário, sem nem se empolgar, diz: mesmo isso não é possível. Graças ao tratado de amizade com o Zewa. Se você fizer isso, a América se tornará sua inimiga. Nossa, velho, o Yujiro é muito blindado. Mesmo você tentando matar ele, e se ele não estiver lutando com você, simplesmente você não consegue matar. Porque se você fizer isso, tem ali aquela ameaça dos Estados Unidos, que vai tentar lascar você, porque ele é aliado dos Estados Unidos. Que ele não faz missão para os Estados Unidos. Mano, é um negócio meio bizarro, velho. E aí o primeiro-ministro novamente pergunta: mas mesmo se for o Zewa, se eu sozinho atirar nele, devo ser capaz de fazer isso direito? E o secretário, com maior vontade de explicar novamente, começa: não mesmo. Isso não deveria ser possível. Porque o mundo inteiro que entende quem é esse homem não se atreveria a tentar isso. Agora, Yujiro Hama é a arma mais forte que você pode ter ao seu lado. Aliar-se a ele é acompanhar seu ritmo. Aliar-se a ele é a única maneira de irritar essa grande força que está atrás dele. Ele é uma pessoa muito importante. Muitos países não tentariam mirar em sua cabeça. E o primeiro-ministro ainda fala uma loucura e diz: ele ainda é mais forte do que uma bomba nuclear? Onde o secretário começa a rir bastante e conta: mesmo se fosse uma bomba nuclear, você teria que soltá-la primeiro para testá-la. E este homem mora em uma cidade, então atacá-lo com isso não é possível. Existe um lugar em que o governo jogaria uma bomba nuclear sobre ele. Talvez se ele estivesse caminhando, no caso, no deserto do Saara, sozinho, e não estivesse esperando que um ataque acontecesse. Mas se for uma luta corpo a corpo, ninguém pode vencê-lo. Mas agora, primeiro-ministro, você me perguntou se eu era fã desse homem chamado Hugo, certo? Onde o primeiro-ministro diz: era assim que parecia. E o secretário continua: suponha que fosse um legislador muito bom. Suponha que fosse até mesmo um ilustrador de mangá. Suponha que fosse um grande pianista. Suponha que fosse um famoso rockstar. Suponha que fosse também um homem forte do exército. Todos eles já atingiram o auge de sua arte. E é isso que o Jiro é. O homem que aperfeiçoou seus músculos ao extremo. Não há ninguém que possa superar este homem quando se trata de se tornar famoso apenas com sua força. Não há ninguém que possa estar em pé igualdade com Yujiro. E ao ouvir aquilo, o primeiro-ministro diz: resumindo, até nós, políticos, ou melhor, todas as profissões, é apenas um substituto para quem não tem a força desse homem? E aí o secretário explica mais ainda: é por isso que, no momento, existe apenas alguns que seguem o caminho da força semelhante a este homem. E em choque o primeiro-ministro fala: que tipo de história inacreditável é essa? Ser tão forte não é razoável, não importa como você olhe para isso. E aí o secretário continua contando e explicando mais para o primeiro-ministro: intocável. E mesmo se você souber disso, não há nada que você possa fazer. E primeiro-ministro, isso não é algo com o que você vai querer brincar. O conhecimento sobre a criatura viva mais forte foi bom que você não soubesse dele. Onde o primeiro-ministro pergunta: por que você diria isso? E aí o secretário toma um pouco de seu chá e diz: porque agora o vento mudou, mas só um pouco. Mano, o Yujiro é muito foda, o cara é muito apelão, velho. Olha o que o cara dizendo: era bom que você nem soubesse que existia, porque pode dar ruim pra você. Agora que ele sabe, o Yujiro pode aparecer pra ele ou algo do tipo, e até mesmo ele vai ficar sempre cismado que tem alguém ali que pode atacar ele, tá ligado? Sem falar também que, mano, eu sempre falei isso, que o Yujiro é extremamente poderoso, a um nível sobre-humano. E a galera nem acreditou quando eu falei dessas coisas aí lá no vídeo quem é o Yujiro Hama. Tem que acreditar, meu irmão. Tô dizendo a você que o cara é apelão. E aí que vamos pra outra casa, que no caso seria a casa do Baki Hama, a segunda dele. Vemos o seu cachorrinho descansando, e em seguida, da escuridão, começa a se formar algo onde até mesmo se diz: está chegando. E esse que é o Baki novamente treinando seu boxe das sombras, enquanto finalmente consegue formar o seu pai. E o narrador diz: o pai e o filho. Daqui a pouco, esses dois ficarão na frente um do outro. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Vou tentar trazer esse vídeo o quanto antes, já parte 4 pra vocês, mas tá difícil, viu? Porque esse negócio de ficar dormindo assistindo anime não dá certo, não. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!